melhores, ok? Gostaria que vocês digitassem se você já mandou currículo e não obteve respostas. Já aconteceu isso com alguém? Escreve para mim, por favor, aí. Se você já mandou currículo e não obteve respostas. Show, Ana Luísa, o Marcos aqui já passou por essa situação. Pessoal, é a coisa mais, o Wellington também, é uma das coisas mais normais que acontecem, né? O processo seletivo funciona exatamente, exatamente assim, tá? Bom, agora o que, Luciana? Você mandou o currículo e não foi chamada, é isso? Quiser escrever, pode escrever aí, tá, gente? Pessoal, a nossa conversa aqui é um bate-papo, ok? Eu vou passar algumas informações muito importantes aí para vocês, mas a ideia não é monólogo, a ideia é nós conversarmos aqui, tá? Só para ficar claro o que você chama de não ter respostas. É não ter resposta, efetivamente, ou ter respostas que não são respostas que você gostaria de ter, né? Talvez você tenha um currículo que não está muito bom, não está assertivo, e aí você não tem a resposta que você gostaria de ter. Tá? Então, a nossa proposta aqui é eu passar algumas informações para você e ajudar você mesmo você ter experiência e ter contato, em 30 dias você ter clareza, confiança, e um currículo é impossível de ser ignorado. Ok? Eu quero passar uma informação para vocês. Não sei se vocês sabem disso, mas esse é um problema real, que 70% dos candidatos não recebem respostas ao enviar seu currículo. E por que não recebe? Né? Tem vários motivos, mas um deles é o ATS. Outra pessoa entrando aqui. É o ATS. Alguém de vocês sabe o que é ATS? Talvez vocês não saibam. Deixa eu ver aqui o fala. Porque, em geral, eu até tenho respostas, mas, em geral, são respostas eletrônicas, genéricas e coisas do gênero. Show. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Então, 70% dos currículos não recebem respostas ao enviar. Desculpa. 70% dos candidatos não recebem respostas ao enviar currículo. Eu vou explicar para vocês o motivo disso. O ATS, para quem não sabe o que é um robô que as empresas, né, as inteligências artificiais, que hoje as empresas estão utilizando. Hoje nós estamos numa era chamada a era 4.0, indústria 4.0, recursos humanos 4.0. Alguém já ouviu falar sobre isso? Escreve para mim aí, sim ou não? Bom, Adson já ouviu. Imagino que várias pessoas aqui já. Diariamente, o Anderson já ouviu falar nessa coisa de 4.0. Então, 4.0 tem 4.0 para tudo. E por que 4.0? Porque a gente teve a primeira revolução industrial, que foi a era do carvão. Depois tivemos a segunda revolução industrial, que foi a eletricidade. A terceira revolução, a internet. E a quarta revolução, a gente está falando de máquinas. E agora com essa coisa de inteligência artificial, ok? E o terceiro problema real é que a maioria segue conselhos ultrapassados. Como assim? Eu vou detalhar cada um desses pontos aí nos próximos slides, ok? A maioria segue conselhos ultrapassados. Que conselhos ultrapassados são esses? Manda currículo para todo mundo. Ou manda o máximo de currículo que você puder, ok? São informações verdadeiras, mas não necessariamente vai funcionar. Escreve para mim aí no chat se você já mandou muito currículo
ou qual foi o número de currículo que você já mandou e não teve uma resposta? Quem aqui já mandou muito currículo e não teve resposta? O Wesley falou que já perdeu a conta. A Luciana disse que já mandou mais de 100. Ok. E quem aqui, aproveitando que vocês estão participando bastante aqui, quem aqui já saiu de uma entrevista se sentindo travado? Sabe aquela pergunta meio capciosa que fazem para a gente? Por que eu devo contratar você? Ou coisas nesse sentido? O Adson nem se lembra mais. O Adson mudou, né, Adson? O Adson é mentorado meu. Ele começou a participar com a gente. Depois, Adson, se você quiser, né, lá no final aí, falar um pouquinho sobre como que está sendo, ok? Vamos lá. Ok, a hora que você quiser, eu falo assim. Tá ok, Adson. Pessoal, algumas estatísticas do mercado que é importante vocês saberem, e é muito importante, porque muitas vezes a gente não entende por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. 80% das vagas, elas são preenchidas por quem sabe se posicionar. Tem muita gente que não tem tanta capacidade profissional igual você tem, mas ele sabe se posicionar bem. E o que é saber se posicionar? É entender como o mecanismo de busca funciona. Deixa eu só colocar aqui no meu story o link para essa aula. Deixa eu ver. Eu já coloquei aqui. Ok. Tá, vamos lá. Menos de 10% dos currículos são lidos por humano. É uma coisa que você precisa saber. 80% das vagas são preenchidas por quem sabe se posicionar. Tem alguém falando aí? Não? Então vamos lá, pessoal. 80% das. Peraí. 80% das vagas são preenchidas por quem sabe se posicionar, menos de 10% dos currículos são lidos por humano. Eu vi aqui, ó, por exemplo, a Luciana falou que já mandou mais de 100 currículos. E aí, Luciana, veio uma pergunta: será que esse currículo chegou na mão de humano? E aí, por que eu estou falando isso? O ATS, que é aquele robozinho que eu falei com vocês, o ATS ele é um sistema. O ATS é um sistema que ele vai desativar o seu. Ele vai fazer uma filtragem do seu currículo. E se o seu currículo não tiver tudo aquilo que você precisa, ele vai desqualificar você. Ok? E o mercado ele mudou. Quem não se adapta fica invisível. A Luciana falando, ó, só visualizam o currículo dela. Pois é, Luciana, isso é um negócio que acontece, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre o motivo. Mas antes eu quero falar para vocês um pouquinho para quem que é essa aula, né? Então a ideia dessa aula é para quem tem mais de 20 anos de idade, ok? Tem gente aqui com menos idade, óbvio que tem, e se tem, é muito importante isso, saber disso, né? Porque são pessoas que estão buscando uma oportunidade profissional. Ó, que são desempregados ou insatisfeitos com o trabalho, que têm enviado dezenas de currículos e não estão tendo retorno e sentem insegurança ou travam em entrevistas. Ok? Eu vou pedir para quem está com o microfone ativado aí, só desativem, por favor. Acho que é o meu. O meu? É o seu, Suelen. Tá, desculpa. Tá? Não, sem problema, sem problema. Depois eu vou abrir aqui para a gente conversar, tirar alguma dúvida, tá bom? Aí você pode ativar sim, tá bom? Bom, o que nós vamos aprender aqui nessa aula, né? Como ajustar o seu currículo para passar no ATS, que é esse robozinho que eu falei para vocês, como transformar o seu LinkedIn em uma vitrine profissional
e como se sentir mais confiante em responder qualquer pergunta na entrevista. E quem ficar aqui no final, até o final, eu vou mandar para você aí um checklist de Strava, que são 5 ajustes que você pode usar para ser chamado para entrevista nos seus próximos 30 dias, ok? Então, vou me apresentar para você conhecer um pouquinho. Chegou aqui, Simone. Okay? Para você me conhecer um pouquinho, eu me chamo Cristiano Patrocínio, sou professor, mentor. Meu foco é trabalhar em empregabilidade. Eu sou formado em Ciência da Informação pela PUC Minas, pós-graduado em Gestão Empresarial pelo Pitágoras, docência em Ensino Tecnológico e Profissionalizante pela IFES, tenho um MBA que estou fazendo agora, que é justamente sobre gestão e liderança com alta performance e foco em inteligência artificial. Eu sou fundador aqui do método Strava 180, que tem ajudado muitas pessoas aí dentro desse tema. Tá? Eu trabalho hoje numa empresa chamada Espro, que é Ensino Social Profissionalizante, já fazem quase 4 anos, e dentro dessa temática já são quase 10 anos aí, tá? Meu propósito aqui ele é muito simples, é usar a educação prática para poder destravar potenciais e transformar vidas no mercado de trabalho, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Falando um pouquinho, né, por que eu resolvi criar tudo isso, eu já passei por fases desse tipo, eu também enviei dezenas de currículos e não obtive resposta, eu tive que aprender na marra, como fazer para acontecer de modo diferente na minha vida. Então comecei a enviar currículo até ser chamado, hoje eu ajudo centenas de jovens aí e adultos a se recolocarem no mercado de trabalho. Quais são os grandes desafios, né, e dores que eu percebi ao longo da minha jornada? Eu imagino que para vocês também pode, né, estar vivenciando isso. Primeiro, você enviar currículo e ninguém te chamar. E aí, te chama, o segundo probleminha, travar na entrevista. Aquelas perguntas meio capciosas, por que eu devo contratar você? Por que eu devo contratar você e não o outro? Como que você se vê na empresa daqui 3 meses, 3 anos? E um outro problema que é, por exemplo, o LinkedIn. Você tem um LinkedIn, mas ele nem gera nada. Escreve para mim aqui, quem tem LinkedIn? Ou, se você não sabe o que é LinkedIn, diga, eu não sei. O Matheus tem, a Ana tem. Luciana, você excluiu? É isso? O Elton tem. Ok, Anderson tem. Não sei como usar de forma certa o Matheus falando. Ok. Pessoal, quando isso acontece com a gente, a Suelen não tem, ó. Quando isso acontece com a gente, qual que é o resultado que gera, né? Vergonha, ansiedade, a sensação de fracasso. Imagina, você vai participar de uma entrevista de emprego. Você mandou seu currículo, fez aquele currículo bonito e tal, e não te chamaram. E aí, pessoas que mandam um currículo teoricamente simples, feio. Simone tem, show, Simone. A pessoa manda o currículo, é chamado, quando é chamado, vai para aquela entrevista, começa aquela pergunta capciosa, né? Alguém já teve que responder essa pergunta, escreve aí, eu já tive que responder isso. Coloca hashtag respondi, que é assim, vou pegar um exemplo aqui. Wellington, fale um pouco sobre você. E aí, você foi lá e travou. Como que responde isso, pelo amor de Deus? Alguém já passou por isso, gente? Show. Eu falo show no sentido assim, né? De estar corroborando aí com a nossa participação, mas é muito triste. É muito ruim você passar por isso e ficar e se sentir, né, naquela situação. Poxa, onde que foi que eu errei? E a gente é justamente isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? A mudança do paradigma, a forma antiga de mandar currículo para todo mundo, ela mudou.
E qual que é a estratégia que se deve usar para buscar um emprego de verdade? Primeira coisa, ter um currículo que seja estratégico, ok? Onde você tem melhores chances de aprovação no ATS. É simples, são ajustes simples que você precisa fazer. Ter o LinkedIn vivo. E o que é LinkedIn vivo? Pensa você numa loja linda, maravilhosa, mas você não fez propaganda para divulgar aquela loja. É uma loja linda, maravilhosa, mas ninguém vai entrar. O seu LinkedIn ele pode estar bonito, pode estar interessante, mas você não tem ninguém visitando a sua loja. Ok? Não tem ninguém visitando o seu perfil no LinkedIn. Então, não vai acontecer. E por que não vão visitar o seu perfil? Porque você não tem, você não conhece como, por exemplo, o ATS funciona. Ok? E também uma outra forma de você ter uma mudança de paradigma é participar de modo confiante das entrevistas. Ok? Fornecer uma estrutura e segurança para você responder aquelas perguntas, todas que são feitas. Então, o nosso conteúdo da nossa aula, basicamente, aqui é entender um pouquinho sobre o que é o currículo estratégico e como montá-lo, o LinkedIn vivo e ter uma entrevista confiante. Ou seja, parar de mandar currículo daquela forma antiga, que é mandar currículo para todo mundo. Aplicando o Destrava 180, você vai ter um currículo estratégico, um LinkedIn vivo e está pronto para poder participar daquelas entrevistas que são realizadas ali no processo seletivo. E vamos lá para o que importa agora. O que o ATS faz? O ATS é, como eu disse para vocês, um robô. Pensa, gente, vamos lá, vou pegar um exemplo aqui, acho que não foi a Simone, não. Foi a Luciana que falou que mandou uma quantidade X de currículo aqui. Imagina você, deixa eu ver aqui, alguém mandou alguma coisa? Não. Imagina você mandando currículo para a empresa para uma determinada vaga. E essa vaga tem 100 candidatos. Ou seja, a empresa recebeu 100 currículos. Se ela levar 1 minuto para ler cada currículo, são 100 minutos. A gente está falando, basicamente, de 1 hora e 40 minutos só lendo o currículo. E vai perder tempo. Então, o que as empresas resolveram fazer? Elas criaram o ATS, que é um robozinho que ele vai ler o currículo baseado em algumas coisas, ok? Se o currículo ele tiver o crivo da vaga, esse currículo é lido. Se ele não tiver, ele é excluído. Ok? Beleza? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho aqui. Ó. Olha aqui para vocês. Então, 3 ajustes simples que você pode fazer no seu currículo e também no LinkedIn. Usar palavras-chave da vaga. Ok? Que é adaptar o seu currículo para cada oportunidade. Vai parecer um pouquinho chato, vai parecer um pouquinho mais cansativo, mas é exatamente isso que vai dar resultado para as suas oportunidades, ok? Então, usar palavras-chave. Então, deixa eu explicar isso com mais detalhe para vocês. Então, vamos pensar que uma vaga... Alguém fala para mim uma vaga que você se candidatou, sei lá, na última semana, nessa semana. Alguém pode me ajudar com isso? Falar uma vaga. Isso, auxiliar administrativo. Então, a Suelen disse, auxiliar administrativo. E lá no auxiliar administrativo, está falando alguma coisa assim, ó. Conhecimento em Excel, PowerPoint, conhecimento, não atividades administrativas de lançamento de notas fiscais, beleza? Algumas coisas nesse sentido. E aí, ao invés do currículo da Suelen estar assim, a Suelen vai lá e coloca no currículo dela informação do tipo. Informação. Ô, Wesley, você chamou aqui, eu vou. Você quer perguntar aqui? Ou você quer perguntar para mim alguma coisa abrindo seu microfone? Ô, Cristiano, tudo bem? Boa noite a todos os participantes.
Na verdade, eu já tive muita dificuldade ao tentar, né, vaga para professor em determinadas instituições. O professor aí foi nesse caso, que eu já tentei vaga para professor, como alguns colegas aí colocaram, né, que tentaram para o setor administrativo, manutenção de mecânica. Então, realmente, às vezes é frustrante você fazer um currículo e você sabe que você pode dar conta daquele trabalho, mas você não é selecionado porque talvez o seu currículo foi montado talvez de maneira equivocada, sabe? É verdade, Wesley. É verdade. E é justamente isso que o ATS faz, tá? Como eu disse, o ATS é esse robozinho e ele vai fazer uma comparação assim, ó. Na vaga, na vaga, na descrição da vaga, tá falando que a pessoa precisa ter conhecimento em Excel, conhecimento em PowerPoint, conhecimento em, por exemplo, auxiliar. Cadê? Alguém entrou aqui, ok? Conhecimento, por exemplo, em rotinas administrativas. E lá no seu currículo você colocou assim, ó, conhecimento em pacote Office, conhecimento em qualquer outra coisa que não bate, que não dá match, que não faz ligação. Então eles vão olhar, o robô, tá? Vai olhar para o seu currículo e vai perguntar: as informações daqui estão parecidas com essa aqui? Aqui está falando de Excel, que você falou pacote Office. O que vai acontecer? Pacote Office não é Excel. Então ele pega o seu currículo e joga na lata de lixo. Tem gente que conhece o Excel e ele colocou Excel. E aqui está pedindo Excel. Gente, não tem problema você colocar pacote Office, mas você tem que colocar pacote Office, por exemplo, espaço Excel, espaço Word, ok? Porque eu tenho que bater o crivo. Se não tiver as informações ou palavras-chave, esse currículo vai ser mandado embora. Adson, você deu boa noite aqui, você chegou mais cedo, mas você tá aqui, você quer falar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Posso falar, Cristiano? Pode sim, fica à vontade. Tá bom. Vou abrir aqui a minha câmera. Pode educação conversar com a câmera fechada. Pessoal, boa noite, a princípio. Meu nome é Adson, né? Eu sou mentorado do Cristiano. Eu tenho 58 anos, vou fazer 59 nesse mês ainda. E fiquei demitido, né? Tem 6 meses. E eu estava passando por esse processo aí. Mandava currículo e não recebia nem proposta. Pouquíssimas, inclusive, né? Uma por mês, uma entrevista. E aí eu fui ficando desesperado com a situação, me sentindo cada dia mais entristecido, né? A minha área é a área de manutenção mecânica, e essa mentoria com o Cristiano me proporcionou me ensinando, né, como organizar as minhas experiências no currículo. Depois desse processo, né, eu estou aprendendo a destacar as minhas competências, e hoje eu me sinto mais preparado para poder enfrentar as entrevistas e as oportunidades. Esse programa chamado, né, Destravar, está destravando, na verdade, a minha, diria, minha sensação de impotência. Aí eu destravar 180 está fazendo isso comigo, está conseguindo me deixar mais leve, e eu até estou estando mais esperançoso para arrumar uma vaga. Não arrumei a vaga ainda, mas eu estou bem esperançoso. Inclusive, quando eu começo a mexer no meu LinkedIn com mais qualidade, já estou recebendo assim, visitas que eu não recebia antes, né? De algum recrutador, já começa a entrar no meu LinkedIn para poder me olhar. Então, assim, a experiência com o Cristiano está sendo muito, muito, muito vitoriosa. Assim, eu entrei, né, na aula dele há um mês atrás, achando que era mais um caso perdido, né? É só uma aula e eu não vou conseguir nada com isso. Agora, faz diferença, tá, gente? Assim, eu me senti assim, um impotente, um incapacitado. Quem está me resgatando é o Cristiano, é um fato. Eu te agradeço aí, ó, a presença do Cristiano, que não é conversa, tá? Se quiser, meu telefone está até aí, pode marcar, porque ele é fora de série. Pode aproveitar, tá, pessoal? Desculpa aí, Cristiano. Sem problema. Muito obrigado, Adson. Bom, pessoal, então o Adson, a gente já está
quarta sessão, né, Adson? A gente terminou a terceira sessão. A gente terminou a terceira, né? A gente vai entrar para a próxima. Isso, exatamente. Então, ó, né, e o Adson estava com o objetivo dele, a gente está fazendo toda uma construção para ele chegar nesse processo todo. Eu vou explicar isso aqui para vocês em detalhes, ok? Então, vamos lá. Então, os 3 ajustes. Primeira palavra-chave é colocar o crivo, ok? As palavras-chave daqui tem que dar match com aquilo que a vaga pede. Mostrar resultados. As pessoas não vão te contratar. Primeiro é o seguinte, quando você participa de um processo seletivo, as pessoas estão contratando você por um motivo. As pessoas que eu falo, na verdade, as empresas, né? Ela vai contratar você por um motivo. Que motivo é esse? Resolver problema. Ok? A empresa tem um problema e ela busca a solução desse problema. E para resolver esse problema, ela espera que você faça isso. Ok? Então, por exemplo, para uma vaga de auxiliar administrativo, ou técnico em mecânica, ou professor, qualquer coisa nesse sentido, o que a empresa está querendo é que você resolva o problema dela. Agora, eu recebi 10 currículos para essa vaga. Qual que vai resolver o meu problema? O currículo é aquela página de vendas, é onde você vai contar a sua história. Ela pode ser verdadeira ou não. Ok? Então, o ideal é que você coloque essa informação verdadeira. Faça o marketing de você. Como que é marketing? Ao invés de você falar, por exemplo, deixa eu pensar uma questão aqui. Tá, ao invés de você falar assim, ó, organize o estoque, em vez de você falar isso sobre organização de estoque, você fala alguma coisa apresentando resultados sobre a melhoria ou a facilidade de encontrar produtos dentro daquele estoque. Por exemplo, aqui, ó, aumentei, aqui falando de vendas, né? Aumentei vendas em 15%. Ou, ao invés de você colocar coisa do tipo responsável por vendas. Se você é o vendedor, você é óbvio que é responsável por vendas. Isso é mais claro possível. Mas se você é vendedor, você é responsável por vendas, isso não te garante nenhuma melhoria. Por outro lado, se você falar ou dizer que naquela função que você trabalhou na empresa anterior, você aumentou as vendas em 15%, é muito mais valioso, ok? E terceira coisa, gente, para finalizar essa partezinha aqui, é layout limpo e compatível com a ATS. Muitas vezes, alguém aqui conhece um programinha chamado Canva? Escreva para mim aí. Quem conhece, já ouviu falar no Canva, que é onde você faz marketing, coisa parecida. Faz folder, coisa nesse sentido. Escreve para mim aí. Ok, a Ana conhece, Luciana já ouviu. Ok? O Canva é uma ferramenta interessante onde você faz apresentações. Por exemplo, essa apresentação aqui, ela foi feita pelo Canva. Beleza? Ok? O Adson falou que tinha feito o currículo dele lá. É um dos problemas, hein, Adson? Foi por isso que, né, teve aqueles probleminhas básicos lá. Isso, o Matheus faz artes com design, ok. Show de bola. Só que o grande problema, sabe o que é? O ATS não lê, por exemplo, gráficos, o ATS não lê foto, o ATS não lê aqueles pontilhados que aparecem no currículo, ok? Ou seja, ele fica bonito, fica maravilhoso, só que é como se fosse aquela loja muito bonita, mas ninguém entra lá. O layout ele tem que ser sem gráfico, sem nenhum enfeite, tem que ter fácil leitura por todos esses sistemas que você usa para buscar oportunidade profissional. Uma outra coisa que é muito importante
Então, resumindo aqui, o ATS, ele é um sistema de rastreamento de candidatos, que é esse robô. O segundo, a Simone disse que ela usa o Canva, ok? O segundo é o LinkedIn vivo. O LinkedIn, se você, eu tenho o LinkedIn, mas eu não uso, não adianta nada, porque hoje o LinkedIn é como se fosse o Instagram, é como se fosse o YouTube, é como se fosse todas essas coisas. Ô Elton, assim, eu não consigo te falar exatamente agora, porque cada caso é um caso. Eu tenho que entender, estudar para a gente descobrir a forma. Mas, por exemplo, você é engenheiro mecânico. Deixa eu falar em relação ao emprego. Você é engenheiro mecânico, é isso mesmo, Matheus, o LinkedIn é esse portfólio, onde ele vai contar a sua história, tá? Você é engenheiro mecânico, tá? E a sua área de atuação é em projetos. Por exemplo, você desenvolve projetos. Você consegue mensurar esses projetos? Você consegue mensurar resultados do seu trabalho com relação ao projeto? A ideia desse modelo apresentado é a gente tentar entender assim, por que eu devo contratar o Wellington e não o Cristiano? Pelo resultado que você entrega como engenheiro mecânico atuando em gestão de projeto. Ok? Tá, mas não dá exatamente para poder te explicar isso aqui. A gente precisa conversar depois para a gente poder entender melhor. Mas a gente vai ter esse tempo para a gente poder conversar, tá? O LinkedIn parado, ele é invisível. E como que a gente transforma ele em uma vitrine de oportunidade? Primeiro, gente, todo mundo aqui tem LinkedIn, tem Instagram? Fala aí, eu tenho. Ou eu. Quem tem Instagram? Ok. Hoje todo mundo tem Instagram, né? Eu tenho Instagram. Provavelmente você chegou até aqui por algum videozinho que você viu lá no Instagram, algum postzinho. Então, o Instagram é uma loja, a minha loja. Ok? O Instagram é a sua loja. O LinkedIn é a minha loja dentro do foco de empregabilidade. Ok? Então, eu preciso ter lá no meu perfil uma foto profissional. Eu não posso estar lá no LinkedIn com uma foto de camiseta. Eu não posso estar no LinkedIn com uma foto de qualquer jeito. Eu preciso me posicionar de uma maneira melhor. Ok? Então, o Matheus disse, ele tem eu imagino que seja Instagram, um Instagram pessoal e um Instagram profissional. Ô Matheus, eu tenho um que é híbrido, mas aquilo que é pessoal eu não coloco muito. Entende? Eu coloco coisas da minha família, minha vida e tal, mas não nada que possa me desabonar profissionalmente, ok? Então, uma foto profissional e uma headline estratégica. Headline é uma linha onde eu vou contar alguma coisa a respeito, por exemplo, das minhas entregas, ok? Então, por exemplo, pegando uma vaga aqui, por exemplo, analista de dados. Analista de dados, eu tenho uma foto profissional como um profissional de analista de dados e uma headline que, nesse caso aqui, é transformando números em decisões. Para quem não sabe, analista de dados trabalha com dados, então ele transforma números em decisões, ok? Pegar uma vaga mais interessante aqui, pensando no exemplo que foi dado, se eu não me engano, eu esqueci quem, que deu um exemplo aqui, a Suelen, auxiliar administrativo. Então, poderia colocar uma vaga como auxiliar administrativo / organização de processos / suporte e relacionamento com o cliente. Ok? Beleza? Segundo ponto, seção de destaques. Tem que estar atualizado. É onde você vai colocar, o Matheus falou que é engenheiro mecânico, onde você vai colocar, por exemplo, Matheus, alguns projetos certificados e posts que você precisa mostrar, por exemplo, autoridade, ok? Por exemplo, eu não tenho autoridade em nada de
nada de projetos de investimento, implementação, coisa nesse sentido. Mas você tem. O LinkedIn, ou o Recrutamento 4.0, ele mudou a forma de ver as coisas. O que ele fez? A gente parou de mandar currículo, entregar currículo igual louco para ser plantador. Eu preciso mostrar minha relevância para as pessoas quererem conversar comigo, ok? E é isso que a gente faz hoje dentro do LinkedIn. E, por exemplo, justamente por isso a gente tem que ter uma atividade semanal mínima. Então, alguma coisa simples. Por exemplo, você viu uma postagem interessante, é curtir, comentar e postar algo pelo menos uma vez por semana para você aparecer na rede, ok? Você já deve ter visto alguma coisa do tipo assim, ó, quem não é visto não é lembrado. Alguém já ouviu isso? Quem não é visto não é lembrado. Ou alguma coisa do tipo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Quem já ouviu isso aí, gente? Escreve aí, eu. Quem? Pô, ninguém falou? Que isso, gente? Como assim? 18 pessoas na sala, ninguém fala? Vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, gente? Fala para mim aí. Ok, Estão me ouvindo? Vocês estão tímidos demais. Ah, tá, vocês estão... Ah, tá, entendi. Ok, porque eu não estava lendo, é o lugar certo aqui, gente. Desculpem aí. Então, Matheus, isso mesmo, colocar certificado de palestras, workshop, tudo isso é muito importante, ok? Bom, pessoal, o terceiro ponto que é fundamental. Então, nós falamos aqui do currículo estratégico, é um currículo que o ATS vai ler, o LinkedIn vivo. Então, são duas coisas diferentes. Eu tenho que ter um currículo que seja estratégico, seja lido pelo ATS. Estou falando de um currículo ali feito em Word, que você vai mandar para as oportunidades profissionais. O LinkedIn é onde você vai construir um currículo que fique lá no LinkedIn para transformar você em uma vitrine de oportunidades. E terceiro ponto, né, o tripé nesse processo, é estar pronto para entrevistas de maneira confiante. E para isso é muito bom você ter uma estrutura para você responder aquelas perguntas, ok? E como que a gente faz isso? 3 passos. Eu falei até com o Adson aí, a gente vai depois adicionar uma outra coisa, mas a ideia é SAR ou estar, ok? É a técnica. Como assim? Eu viro para você. Então, por exemplo, o Matheus, não, quem que fala do projeto aí? Deixa eu ver se tem alguém chegou aqui, não, né? Ah, não. O engenheiro é o Wellington. Pronto. Aí, por exemplo, Wellington, eu pergunto para você assim, ó. Wellington, conta para mim um pouquinho do seu trabalho. Ou me fale alguma situação no seu dia a dia em que você teve é, algum desafio, que aconteceu alguma coisa no processo lá da implantação de uma planta. Aí você, Wellington, vai ter que trazer essa informação de uma maneira, e essa maneira estruturada. Por exemplo, eu recebi um projeto atrasado, situação, tarefa, organizei o setor X, organizei as tarefas, entregamos ação, entregamos no prazo e resultado, o cliente renovou o contrato. Ok? Então, lá na entrevista pode rolar algumas perguntas desse tipo. Ah, a vaga é para vendas. Você é, né, um candidato a vendedor, e aí vem aquela pergunta do tipo assim, ô Matheus, você, diante de uma situação em que você está prestes a fechar uma venda e, de repente, o cliente ou potencial cliente fala fala que vai pensar um pouquinho. Você já passou por uma situação dessa? Como que você agiria? E a ideia é você pegar
pegar uma situação desse tipo e criar o modelo, usar a técnica STAR para você resolver e responder isso de uma maneira melhor. E é muito importante, dentro de uma entrevista, você já ter 3 exemplos prontos para você conseguir fazer isso. Histórias reais de conquistas, mesmo que pequena, você adapta isso para poder responder essas várias perguntas. Vai lá, Adson, você quer falar? Vai lá. E aí, pessoal, o que o Cristiano faz, geralmente assim, a mágica que ele faz, é uma mágica do profissional, é que as histórias que ele me ensinou, eu já sabia das histórias, eu só não sabia que elas estavam comigo, eu tinha esquecido. Então ele me resgatou, eu lembrei de coisas que eu fiz no trabalho, que nas entrevistas eu não contava, e aí não fazia nenhuma diferença, era mais um zero à esquerda naquele montão de gente, que estava lá na entrevista. Entre as coisas que o Cristiano faz, é resgatar essa forma que eu vou me vender para o recrutador. Isso foi um diferencial que eu percebi com bastante evidência. Show. Muito obrigado aí, o Adson. Então, gente, é uma das perguntas que mais jogam você no buraco, tá? Falar sobre você. Todo mundo aqui tem, sei lá, todo mundo aqui eu imagino, tá? Que tem, por exemplo, uma geladeira em casa, tem um telefone celular, tem, sei lá, um capacete, tem qualquer coisa. Todas essas questões, todos esses produtos que eu disse, vêm com manual. E se a gente não lê o manual, e muitas vezes a gente não lê esse manual, o manual ele te permite usar 100% de toda a potência do produto. Quando a gente não lê o manual, a gente usa talvez 10, 20% do produto. Quando vem aquela pergunta, fale de você, a gente está falando de autoconhecimento. E alguém que já viu um filme chamado, ou um desenho chamado Alice no País das Maravilhas? Escreve aí, eu. Quem já viu esse desenho? Alice no País das Maravilhas. Eu acho que, se falar em filme também, como pode perceber, que no filme ele vai estar de uma forma mais resumida, mais visual. E se for o caso de ter livro, vai estar explicando bem mais detalhado. Show. Mas lá no Alice no País das Maravilhas, tem um momento que a Alice, ela tá no meio da floresta, andando num determinado caminho, só que esse caminho vira uma bifurcação, ele bifurca. E aí aparece um bicho lá, se eu não me engano é um gato. E aí o gato pergunta para Alice alguma coisa do tipo assim: Alice, para onde você quer ir? E aí, gente, a Alice tem uma resposta. Alguém sabe qual que é a resposta que ela dá? Alguém sabe? Não? Ninguém? A Alice, a Alice está no caminho, o caminho bifurca. Aí a Ana já respondeu. O caminho bifurca e aparece um gato e o gato pergunta: para onde você quer ir? A Alice responde o que a Ana falou aqui, ó. Não, eu acho que quer ir para casa, não. Ela fala assim: ó, eu não sei. E aí o gato vira e fala assim: se você para onde você quer ir, então qualquer caminho serve. Ok? E aí esse é o grande problema, esse é o grande desafio. E aí, falando nisso aqui, gente, nessas perguntas, eu gostaria de ouvir vocês podem escrever aqui, ou se vocês quiserem abrir o microfone para poder responder, a gente está falando de perguntas. Que tipo de pergunta você já ouviu em uma entrevista que você ficou
desconfortável por não saber responder essa pergunta? Quem é que tem algum exemplo para poder falar disso? Isso aí, Matheus, a gente precisa de direção. Alguém tem algum exemplo? Sim ou não? Não, Wesley, eu estou falando de pergunta do tipo assim, ó. De pergunta do tipo que te deixa um pouco sem. Ah lá, por exemplo, ó, como que você vai ajudar a empresa? Ou pergunta assim, por exemplo, você falou que você é professor, Wesley? Isso, beleza. Ó, a Ana, onde que você se vê daqui 5 anos na empresa? Você é professor. Eu também sou, e eu percebo o seguinte: o mundo da educação ele é dominado pelas mulheres. Você dá aula para quem? Quem que é seu público? Ô, Cristiano, eu leciono para os anos iniciais do ensino fundamental. E realmente eu já tive situações de participar de uma entrevista para na verdade, para uma empresa, era para a área da educação, mas para formar profissionais dentro daquela instituição. Era uma instituição de marketing. Uhum. E quando eu tive a entrevista frente à responsável pelo setor, ela me fez uma pergunta que eu fiquei com dificuldade de responder, porque a Uhum. empresa queria um profissional que formasse pessoas ali na parte técnica, treinasse, né? Só que ela me fez perguntas muito avantajadas, porque eu queria, eu queria aquele trabalho, mas aquele trabalho seria apenas uma ponte. Só que eu não queria que ela percebesse que aquele trabalho seria apenas uma ponte, sabe? Eu Uhum. queria galgar coisas maiores, mas eu tinha que passar por aquela situação. Mas aí a pessoa que me entrevistou, ela perguntou tantas coisas sobre o meu futuro, né? Que eu acabei perdendo o rumo da entrevista, o controle da entrevista. E eu Uhum. acabei não agariando a vaga que estava ali posta. E eu precisava muito daquele trabalho. Aí uma coisa assim que eu senti era que eu tenho que ter o controle daquilo que eu posso falar, aquilo que eu devo falar para aquela vaga e aquilo que não é viável eu falar, sabe? E o que Uhum. é muito importante é a gente aprender essas coisas, porque nós somos muito leigos, né, Cristiano? Porque Com nós não certeza. conhecemos o porquê das pessoas contratar nós. Nós sabemos que nós somos capazes, mas às vezes nós falamos mais do que devemos. É verdade, Wesley. É, porque assim, ó, primeiro aquele negócio que eu falei no início, né? A empresa não vai contratar você porque você precisa de trabalho, né? E se você demonstrar isso, ela vai fechar as portas. Ela está contratando você porque ela acredita que você vai resolver o problema dela. Então, esse tipo de pergunta, por exemplo, a Cacilda fala aqui, que também foi perguntado para ela o que você espera da empresa. Ou a Ana falou, onde eu me vejo daqui a 5 anos. São perguntas que você precisa aprender a responder essa pergunta. Então, falar sobre você é importante. Só que a gente vive numa ditadura aí da resposta que a gente tem medo de falar de nós. Como assim? Ah, fala de você. Ah, eu não vou falar de mim, não, porque senão as pessoas vão achar que eu estou me achando demais. Mas é um exercício que você precisa fazer. E aí você precisa criar uma maneira, ou usando né, essa nossa metodologia, falar sobre sua formação, sua experiência e o seu diferencial. Por exemplo, né? Por que eu devo contratar você? Qual que é o seu diferencial? São perguntas complicadas de serem trabalhadas, e é isso que a gente trata aqui, tá? Bom, gente, passando para vocês uma revisão aí do conteúdo, o mundo ele mudou, as coisas mudaram, então a gente tem que deixar de procurar emprego daqui do modo antigo que a gente fazia, que era ter um currículo de qualquer jeito, um LinkedIn que não era nada otimizado, e fazer esse processo básico aqui
que é otimizar o currículo, ter um currículo compatível com o ATS, ter um LinkedIn que atraia oportunidades e que tenha que você tenha as competências para resolver dentro de uma entrevista todo esse processo. Fazendo isso, você vai poder buscar uma oportunidade de maneira bem bem interessante, ok? É possível, obviamente, fazer isso sozinho, mas com acompanhamento e método, os seus resultados, eles aceleram, ok? Para a gente trabalhar isso, é o que a gente trabalha na nossa mentoria aqui, que o Adson está fazendo parte, né, com a gente. Ele tem basicamente 6 passos. Consciência, onde você vai ter clareza do cenário e autopercepção. Na sessão consciência, você faz uma análise comportamental, você faz um teste de perfil comportamental, onde você responde algumas perguntas e você recebe um documento. O Adson ficou surpreso com um documento de 135 páginas que ele recebeu, contando um tanto sobre a vida dele que ele talvez até desconhecia, ok? Então, na primeira semana a gente trata isso, tem a semana onboard, que é a semana 0, onde você manda algumas informações, seu currículo, todo esse processo. Então, a gente trabalha consciência, depois a realidade, que é o alinhamento do seu perfil e o que o mercado busca e espera de você, tudo isso baseado no seu perfil comportamental feito na semana 1. Depois a gente vai trabalhar a gestão, que é estratégia e planejamento de carreira. Aqui a gente vai trabalhar a construção do seu currículo, construção do seu LinkedIn, e com foco nesse planejamento da sua carreira. A quarta semana, objetivo, é onde a gente vai definir o posicionamento, o foco e a construção do seu pitch pessoal. O pitch é a propaganda, é a forma como que você conta um pouquinho da sua história. É um vídeo, é um áudio onde você vai trabalhar isso, respondendo essas perguntas. Por que eu devo contratar você? Como você se vê daqui 3 anos na nossa empresa? Ok? A gente vai trabalhar todo esse processo. Dentro desse processo aqui, que é o processo, a etapa 5, a gente vai trabalhar uma execução guiada interativa. Então, a gente vai trabalhar candidaturas, algumas vagas, a gente vai simular entrevistas de emprego, a gente vai trabalhar junto questão de network, tudo isso lá no LinkedIn. E por último, a gente vai fazer de fato uma compreensão de tudo que a gente passou e os resultados a gente vai conseguir poder mensurar e medir. Tudo isso com atividades semanais, tudo isso de uma maneira que seja controlada. Então, como que funciona a mentoria Destrava 180? Então, a gente tem 6 encontros ao vivo e individual, vai dar aí 1 mês e 15 dias, um encontro para cada pilar: consciência, realidade, gestão, objetivo, processo e ação. A gente vai ter um grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu e você, a gente vai poder tirar suas dúvidas, te ajudar em alguma coisa específica, ter um feedback individual, analisar de modo personalizado o seu currículo, LinkedIn e o seu pitch de vendas, fazer uma análise comportamental que eu falei aqui, que é uma ferramenta exclusiva para você entender os seus pontos fortes e desenvolver seu diferencial competitivo. Qual que é o caminho que você deve seguir aí para buscar a sua oportunidade profissional? Continuar enviando currículo de qualquer jeito e mantendo o seu momento atual, seu status quo, não conseguir sua oportunidade, ou investir em você usando um método que seja de fato comprovado e que ajuda você a ter sucesso. Pessoal, eu vou mandar para vocês aqui no... Oi, Simone, tudo bem? Você levantou a mão. A Simone saiu. Adson, você levantou? Você quer falar alguma coisa? Adson? Não?
Não, né? Acho que ele não levantou a mão, não. Eu vou mandar para vocês aqui, gente. Peraí aqui. Eu vou mandar para vocês aqui, mas antes de eu mandar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Fala, Wesley. Ô, Cristiano, eu quero fazer uma pergunta. Sim. No caso, parece assim uma coisa. A gente tem a impressão que a gente sabe fazer um bom currículo, sabe? E eu sei que isso não é verdade, porque a minha experiência, por exemplo, apesar de eu ter formação como professor, eu não conheço, né, o nicho, o mercado, né, dessa área. Então, às Aham. vezes, a gente não sabe o que as empresas, né, as escolas particulares, ou então um cargo de direção, enfim, ou então um cargo de técnico de alguma área, alguma coisa relacionada à educação, né? Às vezes a gente Sim. não sabe o que a empresa espera de nós. Então, assim, por exemplo, eu nunca procurei confeccionar um currículo de maneira técnica, organizada e premeditada, sabe? É, Uhum. o que esse curso seu, aí, no caso aí, essas orientações sua, o que você pode nos favorecer em relação a construir um currículo que faça os olhos, sabe, da empresa realmente enxergar essa pessoa que está entregando, porque eu já passei por muitas frustrações de levar Aham. currículo, bater na porta, é, e até mesmo mandar por e-mail, e assim, eu não ter retorno nenhum, e a gente fica muito chateado com isso, a gente acaba achando que o problema somos nós, entende? Aham. Então, há uma maneira, uma forma de realmente pensar um currículo e do jeito que a empresa precisa e do jeito que a gente precisa também? Essa é a minha Aham. pergunta. Tá. Ô Wesley, a proposta da mentoria, né? A gente tá fazendo uma aula para vocês entenderem basicamente os 3 pilares hoje, que é muito importante para você construir um currículo que seja, que seja atrativo, tá? Ter um LinkedIn forte que atrai oportunidades e você conseguir passar bem nas entrevistas de emprego. Para isso, dentro da mentoria, eu tenho são 6 semanas, cada semana a gente trabalha um desses pontos, ok? Basicamente, assim, o currículo ele tem que responder algumas perguntas, 5, basicamente. Primeira pergunta Cristiano, é: oi, posso falar, Cristiano? pode, pode. Tá. Ô, Wesley, deixa eu interromper, o Cristiano vai voltar a falar com você, desculpa aí, porque eu vou sair agora da reunião. É, o Cristiano não fala com clareza, não sei porquê, mas assim, acho que é para poder evitar, né, expectativa, mas ele vai falar para você, Wesley, te dá todos os bizus que é capaz de melhorar o seu currículo. O meu currículo estava igual ao seu, estava ótimo, com tudo que eu já tinha feito, um tantão de coisa. Aí, de repente, o Cristiano começa a fuçar nele, tá tudo errado. Estava mesmo, estava tudo mal feito, né? Em posições erradas, com palavras erradas. O Cristiano vai te dar todos os bizus que vão consertar o seu currículo. A verdade é essa. O meu estava, assim, um currículo cheio de coisa, mas vazio, porque esse tal da CATS não lia meu currículo em nada. Então, assim, ele vai te dar todos os bizus. Ele não fala claramente, mas ele vai fazer isso. Pois Boa é, noite aí, pessoal. boa noite. Ô, Pois é, ô, Wesley. Cristiano, é justamente isso. Às vezes a gente coloca demais no currículo aquilo que não tem necessidade, né? E às vezes a gente coloca de menos também. Às vezes nós não temos uma apreensão técnica do que realmente tem que colocar no currículo, né? Pois é, aí então, assim, a gente vai trabalhar 6 semanas. Nessas 6 semanas, a gente vai trabalhar a construção do seu currículo. Mais que ter um currículo bom, é você saber trabalhar o autoconhecimento,
ok? Trabalhar inteligência emocional, entender quais são esses problemas, essas questões todas que podem te atrapalhar. Então, a gente vai entender o seu perfil comportamental, entender como que você melhor pode atuar, como construir esse currículo que vai realmente fazer uma diferença dentro do seu processo. Então, a gente vai trabalhar todas essas questões aqui, entendeu? Pessoal, eu espero que tenha respondido. Eu estou mandando aqui para vocês agora, né, o nosso tempo aqui já bateu. Eu estou mandando para vocês aqui agora o calendário de agendamento de uma call, ok? Que é uma chamada onde a gente agenda, você pode clicar aí para você ver, onde eu tenho alguns dias disponíveis para bater um papo, uma call de 1 hora com você, para eu explicar você com mais detalhes e entender, Wesley, por exemplo, como que eu, de fato, posso te ajudar, ok? E é claro, todo mundo aqui sabe disso, ninguém trabalha de graça, né, gente? Então, essa call aqui é onde eu vou te falar sobre todo esse processo, como que eu vou poder te ajudar, como que eu vou poder, de certa forma, contribuir nesse processo, te falar de valores, te falar sobre se de fato eu consigo te ajudar, porque dependendo, eu não posso te ajudar, eu não consigo te ajudar nesse processo, eu preciso entender de verdade sobre essa situação e ver como que eu posso contribuir. Aqui, ó, tá a agenda, ok? Se você entender que isso aqui, que esse processo pode contribuir para você na sua busca por alguma oportunidade profissional, se você está bloqueado e não está sabendo como fazer isso, a agenda é sem compromisso, vai lá, bate um papo comigo de 1 hora e você decide se é para você de alguma maneira te ajude a construir, sair daquilo que você está vivendo aí talvez há um bom tempo e não sabe como sair desse processo, ok? Pessoal, eu gostaria de saber se tem mais alguma pergunta. Eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer tirar essa dúvida comigo aqui? O Wesley está com a mão levantada, mas eu imagino que era o que ele já tinha falado, né, Wesley? Ô, Cristiano, sim, obrigado. Já me respondeu, já. Show, beleza. Pessoal, mais alguém quer perguntar? Se não tem mais perguntas, eu agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Deixei para vocês aí a agenda. Eu vou colocar também o link da nossa agenda lá no grupo que vocês estão, tá? Para a gente bater um papo, se você entender que é importante para você, ok? Pessoal, então, boa noite. Eu espero que tenha sido interessante essa conversa. Alguém aqui, né, se você ainda está aí, alguém aqui desconhecia essas questões de ATS, LinkedIn, entrevistas de emprego? Alguém desconhecia? Ou todo mundo já sabia, mas não sabia como fazer isso ser mais interessante? Show, vocês estão aí? Bom, vocês estão aqui, né? Ok. Pessoal, então, muito obrigado. Excelente noite para vocês. Eu espero que tenha sido interessante para vocês essa nossa conversa. Eu vou deixar lá no grupo para vocês, mais uma vez, essa agenda. E foi um prazer para todos vocês foi um prazer conhecer vocês, pessoas de várias regiões do nosso país. Muito obrigado. Tenham uma excelente noite. E, se for interessante para vocês, vejo vocês em breve aí conversando comigo, quem sabe sendo mais um aluno aí, mais um mentorado aí do Destrava 180. Aqui está o meu Instagram, @Cristiano Patrocínio. Fiquem à vontade em me chamarem lá no Instagram, tá bom? Boa noite para vocês, pessoal. Excelente noite.